Porque existe uma coisa muito interessante entre a religião e o religioso. A religião, ela é o que me religa a Deus, ou ao meu ser superior, como o nome do seu podcast, religare, que é uma palavra latim que é a religação. Religação com quem? Com aquilo que eu acredito, com o meu ser superior. Só que a religiosidade é a cegueira do homem. A religiosidade é o que leva o homem a ficar cego a doutrinas, a idolatrias, a práticas que fazem ver pecado, demônios, mal em tudo. Então a religiosidade, ela acaba destruindo o homem. A religião é boa. Quando você fala, então, a religiosidade é aquela pessoa que segue, ela é cega para que os mandamentos, vamos dizer assim, o que as pessoas falam para ela, e segue sem ao menos se refletir e questionar aquela ideia. Eu não digo os mandamentos... Não os mandamentos, mas o que falam para ela. Isso, exatamente. Ela segue aquilo cegamente como se fosse, vamos dizer assim, a última coisa da vida dela. Então, a religiosidade é perigosa. A religiosidade, ela faz as pessoas serem más. Nós vemos isso dentro da própria Bíblia. Foram quem que mandou crucificar Jesus? Foram os religiosos. Foram aqueles que eram cegos por uma lei escravocrata, por uma lei que escravizava o povo, por uma lei que fazia com que o povo ficasse cego para todas as visões que haviam ao redor deles. E Jesus, ele veio fazer o quê? Jesus, ele fala que ele não veio destruir ou acabar com a lei. Porque naquela época, até Jesus, os judeus seguiam e seguem até hoje 613 leis, 613 mandamentos. Para você ter uma ideia, quando o judeu nasce, aos 5 anos, ele já começa a aprender a lei do não. Eles têm uma lei que mais ou menos mais de 100 preceitos são nãos. Então Jesus, ele pegou esse balaio de 613 leis judaicas e fez 10 mandamentos. Ou seja, ele resumiu toda a lei, todas 613 parâmetros em 10 mandamentos. Os judeus aceitaram? Não. Não. Porque eles eram o quê? Cego a uma religião. Eles eram cego a uma religiosidade. Ou seja, os meus pais, quando eles aconteceu o milagre, né, que aconteceu tudo isso, eles ficaram cegos à religiosidade. Imagina, no primeiro momento você fica um pouco cego, né? E eu vou dizer por quê. Só para você ter uma ideia, eu fui crescendo, né, graças a Deus, num lar muito bem estruturado, mas cego do mundo. Cego de amigos. Só para você ter uma ideia, eu ia para a escola e voltava, os meus pais me levavam, me traziam. Eu tinha que usar blusa. Com quantos anos você chupou seu primeiro sorvete? Você se lembra? Eu me lembro. Eu tinha 14 anos. Porque minha mãe, ela criou uma síndrome. Pra proteger. Uma síndrome que alguns médicos chamam, que é síndrome da alta proteção de perca materna. Ou seja, ela quase me perdeu, então ela entrou numa síndrome que não queria me perder de novo. Ou seja, eu já estava curado e ela ainda tinha medo que eu ficasse doente, que eu pegasse qualquer tipo de outra coisa. Então ela me colocou dentro de uma redoma, ela me colocou dentro de uma bolha. E é engraçado isso, né? Não entrando no papel de julgamento, mas do ponto de vista dela, ela quer o melhor pro filho, né? Nunca que ela ia pensar no pior pro filho. Mas na prática, acabou te privando de muitas coisas, né? É meio engraçado esse polo, né? Que o objetivo é sempre... Tenho a sensação de que é ajudar, é de fazer o melhor pelo filho, mas acaba deixando o filho experimentar o primeiro sorvete com 14 anos. Mas eu falo pra você que parte disso é a religiosidade, sabia? Porque se você tem uma mente aberta às verdadeiras instruções que nós chamamos de mandamentos, você tem um entendimento do cuidado com o outro melhor. Porque qual que é o primeiro mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo.
Num ponto desse, o amor chegou a ser tão grande que ele é sufocante. Então, assim, a partir do momento que você não deixa uma pessoa viver, ter amigos, você quer ela para si. Mas peraí, onde está Deus? Deus não tá a religião. A religião não, a religiosidade. Você tá entendendo? Sim. O ponto? Então, assim, eu cresci até os 15 anos frustrado. Sem saber ainda o que era isso, o que era o mundo, na verdade. Quem era o mundo? Porque a visão de mundo... Evidente que a cosmovisão que nós temos hoje de 2023 não é a mesma Claro. de 25 anos atrás. Ainda vindo do seu histórico, né? Ainda vindo do meu histórico. Não é a mesma, né? Não era o mesmo tempo, as mesmas músicas, né? Então, assim, de qualquer forma, ela queria me proteger, ela queria me guardar, ela queria me colocar dentro de um bolso e me levar como um chaveiro, tentando me proteger. Só que eu contei isso pra ela depois de anos, que ela nunca soube, né? Do que eu fiz após o momento que eu tive a minha liberdade. Porque muitas vezes a liberdade que a gente pensa não é aquela que nos prende fisicamente, mas é aquilo que prende a nossa mente. No sentido da essência No mesmo. sentido da essência, exatamente. Se você está livre, se sua mente está livre, não há paredes que te prendem, não há pessoas que possam prender você. Então eu fui crescendo, eu tive uma adolescência assim,